the moment. And don't go wait until the morning. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast A Bárbara Pode. Um episódio que é transmitido diretamente do Nordeste da Itália, da cidade de Ravenna. E hoje eu tenho aqui comigo duas pessoas que eu nem conhecia pessoalmente, a gente praticamente se conheceu agora e eu já tô amando. São duas pessoas que têm uma história interessantíssima para contar, porque são duas pessoas que nasceram na Itália, mas já vivem há 15 anos no Brasil, são iniciados no candomblé, que muitas pessoas no Brasil praticam, mas aqui na Itália é raro encontrar pessoas que pratiquem essa religião, e foi uma das coisas que mais me chamou a atenção para que eu me interessasse a trazer essas pessoas aqui. E hoje a gente vai conversar com o Babalaô e Falobá e a Yalorixá Oxum Seuá. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado. Bom dia, né? Para quem está no Brasil, é boa tarde para quem está na Itália. Tá vendo? Muito obrigada por essa oportunidade, Bárbara. Então, Eu que estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque, como eu falei, o que me chamou muito a atenção quando eu vi vocês, primeiro, quando eu vi eles dois, a gente se conheceu pela internet. Quando eu bati o olho, eu disse, não, são dois brasileiros, porque eu estava procurando pessoas para entrevistar, que eu estava começando o podcast, e aí eu falei, eu preciso encontrar pessoas para entrevistar, né? E aí eu fui procurar por eles e por pessoas e encontrei com eles. Aí eu falei primeiro com ela, com a Lúcia, e eu disse, eu queria que vocês viessem, mas eu não imaginava que eles não fossem brasileiros. A primeira vez que a gente se falou pelo telefone, aí foi que ela me disse, ela falou, não, eu não sou, já quando eu senti a voz assim, o sotaque um pouco, eu falei, gente, mas ela não é brasileira. Aí eu pensei, digo, não, ele é brasileiro. Depois ela falou, não, todos dois, meu marido também é italiano. Eu fiquei assim, sim, chocada. Então assim, eu queria que vocês, a gente apresentou eles com o nome de iniciado, o nome de santo, no caso, como eu falei, Yalorixá, Oxum Seuá, e o Babalaô e Falobá. Mas eles, claro, têm o nome de batismo, como todos nós. Esse é o nome na religião. Como que é o nome de vocês de batismo? Eu sou Gennaro, meu nome italiano. meu nome é Lucia, né? Mas no Brasil me chamava de Lúcia, né? Lúcia, eu só chamo ela de Lúcia. Mas é igual, né? Mesma coisa. Já começa que eu só chamo ela de Lúcia. Então, pra mim é Lúcia E e... também as letras são diferentes, porque Lúcia é com C, que é o meu nome, né? Isso. E invece Lucia é com H, né? Não, é com C também, só que modifica a pronúncia, né? Porque ok. o som do C em português é o som do T. O som do T em português é o som do C em italiano, entendeu? Sim. Então, assim, eu queria perguntar para vocês, antes de tudo, quando foi, em que momento vocês se iniciaram? Como foi que aconteceu? Vocês foram para o Brasil? Vocês estavam aqui? Vocês se interessaram? Como foi que aconteceu de vocês se iniciarem nessa religião? Exatamente, Bárbara. Foi 15, 16 anos atrás, quando nós, morando aqui na Itália, decidimos de se mudar para o Brasil. Aí compramos logo sua ida de avião. Era mesmo A passagem já queria ficar. lá. A intenção era ficar, Aí, né? Justamente chegamos na cidade de Salvador, que foi escolhida, acho, pelos orixás mais do que para nós mesmos. Com certeza, isso é coisa de Aí, certo. e logo depois de um mês, 2 meses, já a gente estava lá mexendo com o orixá, botando o pé no terreiro pela primeira vez. Aham. Aí, sem conhecer nada de orixá, mas com... E quem levou vocês até uma casa de candomblé? Foi o nosso primeiro pai de santo, né? Que nós iniciamos na Umbanda, para depois passar no candomblé e para depois passar no culto tradicional de Fá na África mesmo, na cidade de Oiê. Então, primeiro fui da Umbanda. Então, como que é o nome do culto de vocês? Que você... Essim, orixá e Bilé. Essim, orixá e Bilé. Tradição de culto tradicional de orixá. Ok. Porque ele é inteira Yorubá ou Iô. Isso, porque eu tenho entendido assim, eu não sou uma grande conhecedora de todo o fundamento do candomblé, né, das religiões afro, mas eu tenho entendido que
existem nações, né, que são vários povos, tipo tem o povo banto, que é um outro fundamento. Então, assim, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, como que são as nações. Fundamentalmente, o culto orixá chegou na diáspora, ao Brasil, Cuba, né, devido ao fenômeno da escravidão. Isso, infelizmente, né? Mas também trouxe uma grande coisa, né? O lado bom, tem o lado positivo. O culto de orixá até hoje é vivo, continua sendo vivo no Brasil. Muito. E alguns orixás, porém, deixaram de cultuar porque perderam as tradições, ou porque alguns realmente nem chegou lá. Assim. Mas porque também a escravidão não tinha todas sacerdote daquele orixá. De cada um, é verdade. Porque os escravos, principalmente, chegaram de 3 áreas da África, que seria a terra Yorubá, Nigéria, sudoeste da Nigéria, Benin, Togo e Angola. Aí essa fusão dessas 3 etnias no Brasil aí deu vida a um tipo muito próprio, privado, digamos assim, restrito e fechado, de homenagear os próprios orixás que, devido às insistência dos portugueses, da não liberdade de falar, de culto e tudo. Isso. Aí foram, com o passar dos tempos e tudo, todos, digamos, envolvidos em um único culto só. Aí, que é a chamada que hoje Candomblé. Que é o Candomblé. Mas se divide também nações. Candomblé, Queto, com origem Nagô, Yorubá. Tem o Jeje Savalu. Isso. Benin, né? Angola, isso, é verdade. Mas que é o tem banto. outra ramificação menores, digamos, do Candomblé, mas as 3 principais são essas. São essas, as raízes, vamos dizer Exato. assim. Mas na África, o que nós praticamos é o culto da, digamos, raiz Nagô. Para que conhece mais. Onde deriva o Candomblé Queto. É o Queto, ok. Aí o culto Yorubá mesmo, sudoeste da Nigéria. Da Nigéria. E por isso chama-se, appunto, culto tradicional do orixá, porque não tem influência, né, do catolicismo. A coisa que estava falando, Bárbara, também, essa diferença que não todos chegaram. Porque isso aqui eu te explico rapidinho. Porque não chegaram. Porque na África, cada família cultua particularmente um orixá. Então, não nem como no Brasil. É verdade, eu já ouvi falar isso que todos o Pai de Santo ele cultua vários todos, e faz iniciação em todos. Para nós já é diferente. É verdade, tem essa coisa mesmo dessa raiz aí que você está falando, que cada família cultua um orixá. Exatamente. Cultua também os outros. Orixás, mas reconhece um orixá. Um orixá como de família, entendi. Da família, da própria ancestralidade. Exato. Mas todas as casas, a família mesmo, na terra Yorubá, cultua vários orixás, né, Sim, mas a base é um. Então, quando chegaram os escravos, por exemplo, chegou o escravo que cultuava o Xum. O Xum chegou no Brasil. Chegou o escravo que cultuava o Iá. E aí depois, com essa mistura, que nasceu o Candomblé. Exatamente. Entendi. E começou a ter essa base. A diferença é essa aqui particularmente, né? Claro que tem muitas coisas que depois se mudaram também com isso. Talvez eu acho também o idioma. Também. Quando chegaram, eles não falavam português. É o que eu falo da Bíblia, né, gente? A Bíblia, assim, sem querer fazer polêmica, misturar religião aqui, falar. Mas, assim, a Bíblia, por exemplo, é um livro que existe há 2000 anos. Sim. Né? Então, existem algumas coisas que eu acredito que ali na Bíblia foram modificadas, mas não talvez propositalmente. Claro. Eu acho que não foi. Mas, assim, uma questão de tradução. De tradução. Né? Às vezes, eles querendo traduzir, acaba se perdendo. Exatamente, e foi o que aconteceu com alguns cultos, né, africanos quando chegaram no Brasil, porque foi se perdendo, devido ao fato da língua ser diferente. Claro. Né? Não foi tramandado, talvez, isso, da forma correta. Isso. Muito para comodidade também, para adaptação. Também, é verdade. Também, falando também de outra coisa, a comida que dá para orixá é diferente. Porque realmente na África algumas são iguais, mas tem. Eu vou ser sincera, eu vi alguns
alguns pais de santos, algum babalorixá que viajam diretamente para fazer os cultos na África. E assim, eu vi coisas assim, algumas, como você falou, realmente parecem igual, mas algumas coisas completamente diferentes, assim, coisas deles consultarem oráculos, assim, em lugares, em situações completamente diferentes, você tá entendendo? E eu achei aquilo impressionante, até mesmo uma questão da simplicidade não tendo aquela humildade, porque o que aconteceu? Principalmente esse tipo de culto no Brasil se tornou uma coisa que ficou mais assim folclorística, vamos ser sinceros. E eu acho que a raiz desse culto não é assim, entendeu? Então algumas pessoas fantasiaram muito o culto e isso mudou também um pouco a cara da religião. Mas para quem conhece, quem já se interessou de ver como que é feito na África, na raiz, aonde nasceu, realmente tem um pouco de diferença algumas coisas. Claro. Algumas coisas coincidem, mas outras não. Claro. É por isso que é importante tradição, porque eu acho muito lindo o candomblé. Então eu acho que tem que ficar candomblé. Porque é tão bonito, assim. Porque nasceu assim, exatamente. É diferente do nosso culto, mas esse aqui não quer explicar que um seja ruim, não seja bom. Outro, nada disso. Só que a mistura que cria problema. É verdade. É verdade. No seu lugar. É verdade, como tem outras ramificações, né, de outros cultos também que vêm de outros lugares. Por exemplo, a gente tem no Haiti, o voodoo, né? Que são coisas completamente diferentes, e eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, da diferença, porque às vezes as pessoas pensam que como é uma religião de origem, de matriz africana, é tudo igual, e não é igual, não é verdade? Não. Mas mesmo dentro do candomblé, por exemplo, os orixás, assim mesmo a palavra orixá tem uma raiz iorubá. Né? Então é muito, digamos assim, é usada dentro dos terreiros na Queto. Já frequentando um terreiro de Angola, de nação Angola, os orixás, para de ser chamado de orixá, já vira Inquisi, é verdade. Dentro do terreiro Jeje, já vira Vodum. Então, já dentro do Brasil temos essa diferença, porque na África existe diferença também. Nós temos diferença devido aos povos, de família a família. Da mesma cidade também. Não existe uma corrente. Claro que, generalizando, é mais ou menos parecido o culto ao orixá de uma família a outra, mas tem algumas diferenças, algumas vezes também significativas. Muito por quanto, por exemplo, o Oxalá, né? O orixá branco, na África usa homenagear o Dendê, outros não, por outro proibido. É verdade, porque mas dizem que como é um orixá velho, dizem que o Dendê é quente, ele é um orixá frio. Seja uma quisila dele, mas mesmo na África... Mas ali também depende da área. Da ancestralidade. De onde isso? A ancestralidade que dita as regras. Exatamente. Então não existe uma coisa correta ou uma coisa errada. Não, eu acho, gente... A questão aqui do que a gente está conversando, e eu quero deixar isso bem claro, porque o meu programa é um programa que eu quero trazer pessoas diferentes. Eu não quero trazer ninguém que pensa igual aqui. Eu quero trazer justamente isso. Eu quero trazer justamente pessoas que pensam diferente, porque a questão aqui é abrir a mente, porque ninguém é o dono da verdade. Exatamente. Ninguém sabe tudo, ninguém está certo e ninguém está errado, porque cada pessoa é um universo, e cada culto, cada religião também tem esse universo que é grande. Então, assim, a questão aqui não é dizer que o culto deles é certo, que o candomblé é errado, que aquilo. A questão é tentar mostrar as diferenças e as raízes de cada um, até onde cada um chegou até aqui. Ponto. Porque, inclusive, tem um culto que eu acho que é o Zangbeto. Vocês já viram que aquilo é muito interessante, aquilo ali, gente. Já é Benin. Então, e eu fiquei chocada com aquilo. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, vocês que estão aí assistindo, que tem o culto do Zangbeto. É como se fosse assim, uma maloquinha, aquelas ocas de índio, com palha, que eles fazem, e eles começam a cantar, e essa oca, ela começa a dançar sozinha. Então, tem uma polêmica muito grande aí dentro, que eu não sei, porque tem gente que diz que tem uma pessoa ali embaixo, mas é impossível, porque quando eles acabam de levanta, não tem ninguém. E outra coisa também,
Desculpa, já teve uma outra situação que eu vi, que o negócio saiu dançando e quando eles levantaram tinha tipo um boneco. Alguns bonecos, né? Que não estava ali. Então, assim, é muito estranho. Se vocês chegaram a ver alguma coisa sobre isso? Não fomos, não, bem ainda não. Mas é programado na próxima viagem. Mas é bem engraçado aquilo ali. Realmente, até hoje eu não sei. Porque tem gente que fala que é mentira, tem gente que fala que é verdade, né? Mas são segredos, né? São também. fundamentos, segredos. Para nós, mais ou menos, para entender, esse tipo de culto se chama Egum. Ok? É um pouco diferente, porque as mascaradas, né? Se chama também, que são diferentes. Seja os vestidos, como eles vestem, que se fala também. Tem pessoa, não tem pessoa, tem segredo. Sempre é segredo. É a mesma coisa o Zambeto, né? Então eles são muito parecidos. E cada um, né, no seu jeito é diferente, mas é igual, né? Falamos da mesma coisa, da mesma... Porque, inclusive, eu vi um vídeo que você falou com o Tio Egungun, e tem um momento que eles fazem uma cerimônia que tem um pano no chão. Sim. Gente, o pano levanta e sai andando e não tem nenhum buraco ali embaixo. Então, assim, é muito incrível. Eu, sinceramente, eu queria ter a oportunidade de um dia ir assistir um culto desse, porque é muito interessante. Você vê uma materialização de uma coisa assim diante de você, é muito forte, não é verdade? Mas vai conseguir, mano. Com certeza. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. E assim, como foi? Vocês iniciaram juntos na mesma... Iniciamos juntos. Como iniciamos juntos? O nosso caminho começou na Umbanda, como já falou, sempre juntos. Aí da Umbanda passamos para o Candomblé, sempre querendo, né, conhecer mais. Iniciamos junto também no Candomblé, um pouquinho de distância. Não, lá é diferente, porque não pode se iniciar com a mesma mãe, né? Digamos, porque vocês vivem juntos. Foi por isso que eu perguntei. Foram duas mães diferentes da mesma casa. Isso, foi por isso que eu perguntei. Então, quer dizer... Mais duas situações diferentes. Ok, mas cada uma raspou um de vocês, né? Exatamente, a mão foi diferente. Fez o fari. Já no culto tradicional, não. Nós vamos iniciar da mesma pessoa juntas. Mas é porque já no fundamento que vocês agora estão iniciados, que é o Sim, Orixá e Bilé. Em Sim, Orixá e Bilé é permitido. Inclusive, né? para você ver. Gente, mas olha, é uma coisa, por exemplo, a gente tocou aqui um assunto, uma outra coisa que eu acho bem engraçada, assim. Tipo, eu sou completamente contrária ao celibato dos padres, por exemplo. Gente, por que o padre não pode casar e não pode ter filhos? Quem foi que disse isso? Você está entendendo? Porque eu acho assim que o papel do padre na sociedade, estou dando a minha opinião, não quero causar polêmica, não estou dizendo que é certo, que é errado, estou falando o meu ponto de vista e que cada um tem o direito de dar. Porque eu acho assim, um padre, eu acho que ele dentro da sociedade, ele é o exemplo para a sociedade, não é isso? Então por que ele não pode dar o exemplo, por exemplo, de família? Família, de filho. Não é verdade? Sim. Então ele forma uma família, vamos dizer assim, perfeita, e ele vai ser o exemplo para a sociedade, para todos. Não, escravizam, entre aspas, aquela pessoa que deve morrer sem ter uma relação, ter uma pessoa do lado. Então, assim, são coisas que realmente, como eu digo, para umas pessoas tem sentido, para outras não. Para mim, eu acho que esse tipo de coisa sabe, só limita a mente das pessoas. Eu acho que é muito melhor a gente se abrir para as coisas boas, para os bons exemplos da vida, porque o que impede vocês dois serem feitos, né, raspados? Eu sei que isso vai causar uma polêmica, o pessoal do Candomblé vai falar, não pode, por isso, por aquilo, mas eu dou a minha opinião, né? Eu acho que... Qualquer religião ensina o amor, né? Pelo isso. Próximo, si mesmo. Bravo, então, tocar nesse assunto. Juntos, né? Com a nossa esposa, nosso esposo, é uma manifestação de amor. Bravo. Então, nada do que o querer de olho do maré, né? Porque o olho do maré pede o amor, né? É a compreensão pelos outros, a tolerância, o entendimento, né? Também das coisas dos outros, do nosso próximo. Então, nada de errado nesse ponto de vista. Agora, é diferente na Igreja Católica, porque o casamento vai ser só com Jesus, né? Isso. Então... Mas eu queria só dizer uma coisa que eu acho importante.
a primeira iniciação, nós fomos iniciados juntos, mas foi iniciação em Orumilaifa. Ok. E foi um babalaô que iniciou. Primeiro um e depois outro. Mas já em outro orixá, já não é a mesma pessoa que inicia. Por exemplo, ele iniciado em Obatalá, Oxalá, ele se inicia com vários sacerdotes de Oxalá, da família de Oxalá em Nigéria. Mentre eu sou iniciada em Oxum. Não foram aquele de Obatalá, Oxalá que me iniciaram, foram os sacerdotes de Oxum mesmo que me iniciaram e fizeram todos os meus rituais. Então são dois sacerdotes diferentes. Então, se você se inicia no mesmo orixá, pode ser que a pessoa seja a mesma, pode ser. Entendi. Mas se orixás são não diferentes, tem problema. Se orixás são diferentes, com certeza não vai poder se iniciar com o mesmo pai ou mãe, né? Falamos babalaô, babalorixá. Porque são diferentes. Pode ser com o mesmo. Porque para nós a troca do axé é muito importante. Deve ser daquele orixá. Não pode um pai de santo iniciar um babá, né, iniciar em todos os orixás, mas só naquele que ele está iniciado. Como eu não posso dar 50 centavos para você se eu não tenho R$1. Tá entendendo? Entendi. Se eu não tenho meu axé de Oxum, como é que eu dou o axé de Oxum para você? Você não tem como dar esse axé. Mas esse aqui no nosso culto, no candomblé já é diferente. Por isso que eu sei que o pai de santo, ele inicia, por exemplo, ele no Batalá, no Oxum. Isso. E outro que seja. É verdade, é verdade. Então, esse aqui é uma diferença, né, importante. Inclusive, né, no candomblé, você, no percurso do ciclo, que algumas casas cumprem ciclo com 7 anos, outras cumprem com 21, a deritura, né? Sim. Então, inclusive, nesse percurso é que vão assentando esses orixás, não é verdade? Você parte com a iniciação com o orixá macho, o orixá fêmea, e depois, aos poucos, algumas casas, aí vão até... Esse aqui no candomblé. Até concluir, que é quando a pessoa recebe, né, o axé, que é o decá. Já para nós... Eu não sou uma conhecedora de tudo, mas alguma coisa eu sei. Estou dizendo a coisa certa. Geralmente até os 7 anos, o Yavô, né, a pessoa recebe os 3, acaba de saber acaba aquela espiritual. Tanto é que depois dos 7 anos faz o decá, né, no candomblé, onde entrega para a pessoa poder abrir a própria casa, né? Já no culto tradicional já não tem essa parte. Não tem essa parte. Não tem um ciclo, então como é para você? Você fez, você já está feita. Acabou. Você fez iniciação, você tem que estudar. Você tem que praticar. Você tem que praticar, entendi. Fazer a sua experiência. Sempre acompanhado pelo nosso luô, pelo nosso sacerdote, sempre ponto de referimento nos maiores, né? Sempre, com respeito e tudo. Respeito sempre, eles indicam, porque o que pratica o culto de orixá é muito importante, fundamental, a divulgação do culto, porque imagina uma comunidade de 50 pessoas praticando orixá. É bonito ser embaixo de uma pessoa só, para mim não, porque se cada um fizesse o próprio, esse aqui levaria muito mais axé, né, na cerimônia, muito mais dinamismo, as coisas floriam bem melhor se cada uma pessoa soubesse fazer a sua própria coisa. Isso. Né? Aí cria mais axé. Essa aqui é a função de aprendizado dentro do culto tradicional, porque para nós, mais a gente mais se cria aquela força. O orixá escuta as nossas preces, a nossa palavra. Então, aí a união cria axé, cria força. Eu acho, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, né, acho errado também que a sabedoria dos orixás deve ficar na mão de uma pessoa só, seja matriarcal, seja patriarcal, porque o culto acaba se perdendo. No final. Tem que passar essa sabedoria, tem que passar para os outros. Claro, porque muitas pessoas ficam tão assim, ciumento dos próprios saberes, do próprio conhecimento. Que aí guarda para si. Guarda até o ponto de não poder, de não ser mais possível passar para os filhos. Isso, e é isso que se perde, na verdade. É aí que se perde. Por exemplo, eu vi uma vez uma entrevista com alguém que era um sacerdote, que falou que justamente aconteceu isso, que algumas pessoas antigas que não passaram adiante, inclusive anotações, livros, e depois se perdeu, não souberam onde foi parar esses livros, essas anotações que eram importantes, porque ali continham todos os fundamentos, né, de orixá. Foi perdido, ninguém pega mais.
E é uma pena, né, isso. E quando vocês iniciaram, assim, na Umbanda também vocês iniciaram juntos? Vocês fizeram os rituais? Mas, em verdade, na Umbanda não tem na mesma iniciação, né? É diferente. É um batizado, isso. É bem diferente. Então o candomblé já tem uma coisa mais... Fora que ele era o GAN, né? Seja na Umbanda, que ele não tem incorporação, já era o rodante. Então já um pouquinho era diferente, né? É verdade. É que nem a EQED. A EQED no candomblé, ela não tem incorporação, ela só tem um papel. Exatamente. Né? Então, um pouco de diferença tinha já na Umbanda, depois no candomblé, a diferença era essa também. Já no culto tradicional, se você incorpora, não tem problema. Não tem problema, é aquela igual. Exatamente. É, pra você ver, porque... É por isso que tem muitas diferenças, porque uno fala só um pouquinho, não, mas em verdade, depois falando, tem bastante. sai alguma coisa. Por exemplo, a diferença principal, por exemplo, é essa de não ter esse ciclo. A gente estava falando disso depois. Né? Essa é uma das diferenças, não é a principal. A principal é, por exemplo, cada um que quer começar um culto tradicional, é prioridade para os sacerdotes, Babalawo, Babalorixá, tentar de aproximar o Yahweh, o neófito, né, ao próprio Orixá, ajudá-lo a criar uma sintonia espiritual com o próprio Orixá. Isso acontece no sentido que o Orixá das pessoas logo segue as pessoas na casa dele, o Orixá mora na casa dele, não muito mora importante. no terreiro, no nosso terreiro. Entendi. Esse aqui então, o Orixá ficando na casa, o Yahweh, o neófito, ele tem um contato maior. Pedir o próprio Orixá, começa a alimentar o próprio Orixá, aprende as práticas litúrgicas do próprio Orixá. Então, pois porque isso depende muito de cada casa também. Porque, por exemplo, tem casas assim que você está falando como foi no caso de vocês, mas tem casas, por exemplo, que a pessoa faz o santo, o Orixá fica ali na casa do pai de santo, ele não sai para casa do filho. Isso aqui acontece no candomblé. No candomblé. Pois é. Assim no nosso culto sempre vai para casa. Já imediatamente. Mas eu acho certo. Sempre. Eu acho certo porque é parte de você aquilo ali. E também você começa a criar um ligame. Sabe? Aquela ligação que você vive cada dia, e você sente mais próximo o seu Orixá. Porque é tudo energia, né? Tudo energia. energia. E cuida da sua casa, cuida da sua família. Todas as pessoas que moram na casa. E vira um altar mesmo à disposição de todo mundo, porque não é somente do Yahweh, da pessoa que foi iniciada. Porque para nós o culto Orixá é mescolado com a sociedade, com a cultura, não tem distinção entre religião e cultura ou política, tudo uma coisa só. Então nada de mais certo que o Orixá segue as pessoas na casa. Não só deve todos os Babalorixá, sacerdotes do culto tradicional, deixar aprender o melhor. Claro, porque é como eu estava falando para vocês, assim. É como eu estava falando para vocês, eu acho assim, que quanto mais contato você tem com esse fundamento, com essa energia, mais você vai desenvolver, né, a tua mediunidade, e aquilo ali vai só propagando, vai crescendo, entendeu? Porque uma coisa importante, na Nigéria, para poder falar eu sei de tudo do Orixá, nunca vai chegar nessa coisa. E também, para saber um pouco mais do Orixá, calculando 10, 12 anos, 15 de estudo, de prática cotidiana. Pois é, mas é o que eu falei antes. Orixá só, imagine saber de todos, né? Mas é o que eu falei antes, ninguém é o dono da verdade, gente. Todo mundo está crescendo, está aprendendo e a gente, assim, cada vez que você aprende, acho que mais você quer saber. Então, se você quer saber, é porque ainda tem o que aprender. Não é uma matemática que 1 mais 1 faz 2, porque nem a matemática é precisa, porque tem as dízimas periódicas que são infinitas. Exatamente. E também quando a pessoa quer aprender, é o Orixá que pula essas pessoas para aprender mais. Eu queria só acabar essa parte dos 7 anos. Não, porque depois falando, talvez a pessoa não entende. Essa coisa também, por exemplo, um exemplo na Nigéria mesmo, na nossa casa. Lá, o nosso Babalawo, ele se iniciou com 14 anos. Isso. Então, antes ele já fazia ebó, ele já sabia fazer tudo, então, ele já era babalawo. Ele já veio com contato que você se com inicia, a religião. E como dizer, agora o Orixá aceitou de iniciar, de deixar você se iniciar. E agora, não é que você
começa. Você já tem 14 anos imagina, já está dentro do culto. Por isso que não tem essa coisa dos 7 anos, 2. Você pode ser babalaô com 14 anos, como pode ser babalaô com 50. Lá depende da cada orixá, lá depende da cada pessoa como se dedica. E o orixá que escolhe também o dia, o ano, que a pessoa o momento que a pessoa está preparada para ir, no caso, a entidade, na verdade. Não entra o ego pessoal, não entra o que eu acho que hoje se perdeu muito em todas as religiões, não só no candomblé, não só na Umbanda, não só nas igrejas. Eu acho que existe muito essa questão da posição da pessoa dentro essa hierarquia. Por exemplo, eu já vi casas, por exemplo, no candomblé, que o Iaô não pode levantar a vista pro babalorixá, e eu acho assim que tudo bem, tem que ter um respeito, porque de qualquer forma, se eu vou fazer o teu santo, é porque eu sei um pouco mais que você, eu já percorri um percurso maior. Diferente, claro. Mas tem essa questão, daí senta no chão, não pode sentar no banco, tem umas coisas assim muito né? Eu acho que são, sim, eu acho que são as raízes nesse sentido aí. Exatamente. Realmente, mas e se não for dessa ótica, é uma forma também de condicionar. Vamos ser sinceros, eu acho que é uma forma também às vezes de condicionar as pessoas, a limitar as pessoas. É por isso que eu acho interessante essa questão de fazer o santo e levar o santo para casa, porque se é parte de você, se você se conectou com aquela energia, nada impede que você leve ela para tua casa e que você consiga você mesmo começar a cuidar daquilo ali. Então, assim, tem muito essa questão do domínio, de prender, sabe? Claro. Isso eu não acho legal. Tempo, claro, leva um percurso. Com certeza. Com a ajuda do próprio sacerdote. Com certeza. Atrás, né? Mas é aquela coisa, você não pode ensinar a pessoa a andar de bicicleta sempre com a rodinha. Vai ter que ter uma hora que você vai tirar a rodinha e vai mandar aquela pessoa. Antes das pessoas chegarem nesse ponto, mais são as vantagens que ele pode pegar do próprio orixá. Com certeza. Estamos falando só de assentamento, de receber o ícone consacrado. Sem falar de iniciação no orixá. Claro que na iniciação também o orixá segue as pessoas na casa. Né? É sempre o mesmo processo, é sempre a mesma coisa. E assim, eu achei muito interessante também o fato de vocês terem aprendido a língua. Foi difícil para vocês aprender Yorubá? Porque eu sei que os cânticos, as cantigas, né, são muito diferentes, por exemplo, do italiano, do português, é uma outra língua completamente, diferente. Até porque eu não sei, eu não conheço a profundo assim, a raiz da língua Yorubá. Eu acredito que seja uma coisa bem ancestralizada né, de muitos anos. Como foi para vocês aprenderem? Não, é dificuldade, não, porque nós mexemos com o orixá todo dia, o orixá só a nossa vida. Começa aprendendo uma palavra, depois outra, começa a entender como é. Por exemplo, a língua inglesa é muito parecida. Há regras gramaticais. Mas incrível. O Yorubá é diferente, mas as regras pelo menos são parecidas. Já italiano e português são parecidos. São parecidos, bastante. Eu fico passada quando os italianos falam que é difícil falar português. Não é difícil. Não é. Olha que vocês falando super bem. Não é difícil. O Yorubá é uma língua fonética. É muito isso. Essa que dá, isso. É tipo como o chinês, né? Que o chinês tem uma entonação. Sim. Eu vi uma reportagem que falava que, tipo assim, o chinês, se fala uma palavra que é a mesma palavra, só que se você usar um tom mais alto ou um tom mais baixo, tem um significado diferente. É a mesma coisa no Yorubá. Infelizmente. Não é a mesma coisa. É o que fica difícil, né? Por isso o motivo, justamente. Mas é só praticar, porque nós no culto tradicional todos os dias falamos Yorubá. Os rituais são todos Yorubá. Falando com o nosso Luo na Nigéria, a gente fala Yorubá. Porque o nosso Luo não entende, por exemplo, nenhum idioma fora do Yorubá. Nossa. Então tem que falar Yorubá. E depois temos o Babalawo que fala um pouco inglês, então algumas palavras ele traduz, né? Mas os versos de Fá. Os versos de Fá são todos. Ali tem todo que ser Yorubá. Até porque é a conexão da energia naquela língua.
Você não pode cantar para orixá na África em português e italiano, porque ele não vai nem entender. Não, claro que os pedidos uno pode fazer em qualquer língua. Em qualquer língua, porque a intenção é a mente, é o pensamento. Então, é a orixá já sabe o seu pensamento, não precisa nem falar em verdade. Porque você não entende o orixá, quem é que te entende, né? E vocês vão assim com frequência na África? Ou... Cada ano e meio. Ah, ok. Sim. Uma vez por ano Passamos vocês 20 vão. dias. 20 dias e vamos. Ok. A nossa família lá. Sim. É importante. Trabalhando lá, ajudando o babá a trabalhar, fazer boco e tudo. E depois abrimos a nossa casa, né? Exatamente. 7 anos atrás. Então, vamos aqui. falar agora da casa de vocês. Vocês abriram a casa de vocês. O nosso templo. E aonde que é o templo de vocês? É em Bari. Perto di Bari, né? San Nicandro di Bari, mas em Bari, né? E nosso templo abrimos aqui em 2 anos e meio, né, atrás, mas já tinha filhos espirituais, só que não tinha casa, porque nós morávamos no Brasil, que a gente chegou a morar aqui no final de 2020. E vocês Logo que voltamos aqui para morar, aí compramos um terreno com uma casinha, aí criamos nosso templo. E dali para frente fui começando a criar nosso. Vimos para cá sobre o orientamento dos orixás. Sempre. Também, claro. O orixá falou, chegou a hora. Isso. É que o orixá fala, né? Ele pede. Vocês vão ter um próprio templo, a própria casa dos orixás lá na Itália. Assim foi realmente depois. Né? Quantos meses? Pouquíssimo. Nem 6 meses a gente já tinha comprado o terreno. Já tinha comprado o terreno, já estava construindo. Começando a fazer. Desenvolver essa parte. Sim. Já tivemos a nossa comunidade aqui na Itália há anos já. Aí realmente achávamos que ficar aqui na Itália para a nossa comunidade seria melhor, porque uma coisa é a 8.000 quilômetros de distância do Brasil. É verdade. Não tanto quanto a eficácia dos trabalhos, porque o orixá não tem limite, espaço. A espiritualidade não conhece, né? Brasil, Itália, tudo é Orun. Mas quanto para o aprendizado deles também, a nossa presença ajuda fisicamente, enquanto é um culto onde, como nós falamos antes, onde se fala Yorubá, as práticas do culto ao orixá é muito mais dinâmica, além que é um culto bem mais prático do candomblé. Muito prático, porque só o fato de você iniciar, ponto, acabou, porque o candomblé tem toda essa hierarquia, essa coisa, esse processo que você tem que subir, que você tem que, entendeu? Eu acho bem mais prático. Mas a vocês estão falando mesmo, você na frente do seu orixá, leva para alimentar direitinho o orixá, leva 15 minutos. Pra você dando ver. Tudo que o orixá tem direito. E não tem que esperar o Pai de Santo Poder. Foi essa a questão que eu vi. Eu não sei se era exatamente o culto de vocês, mas eu vi uns vídeos, assim, de cultos africanos, assim, tipo assim. Vamos supor, gente, voltando a dizer que não é nada que tá certo, que tá errado, por favor. Mas assim, tipo, eu vi uma pessoa aqui na África que foi e fazer um ritual assim, e tipo assim, tava no cortilho, né, no quintal assim de casa, e fez um ritual ali e acabou. É verdade, assim. Então assim, e aí para você ver em outros cultos, por exemplo, o candomblé, aí tem que ter toda uma limpeza, aí tem que ter todo um lugar, entendeu? Então assim, eu acho que eu vi, eu não sei, volto a dizer, não sei se era o mesmo culto, mas era muito objetivo, eu fiquei impressionada com isso, porque a pessoa fez ali no quintal, ali na casa, tudo que tinha que fazer e acabou, e como você falou, eu acredito que foi ali uns 10, 15 minutos que teve esse ritual. Assim. Assim, porque na vida corrida de hoje em dia, o que tem? Porque orixá é uma coisa, como oferecer bom, alimentar orixá, que tem que ser gradativa, ou seja, tem que dar uma continuidade. Então, com a vida corrida de hoje, muitas pessoas, graças a Deus, trabalham, né? Não tem tempo para a espiritualidade. Para estar se dedicando, dedicar 2 horas. Até mais, né? Até mais. Dias, por exemplo. Dias, Tem coisas, por exemplo, e ainda por cima é muito difícil a questão também dos preceitos. E volto a dizer, não estou dizendo que está certo, que está errado. Os preceitos, eles são muito longos. Tipo assim, você faz um fundamento, até mesmo quando inicia no candomblé, você raspa.
E aí não pode colocar uma peruca, não pode colocar uma coisa, tem que ficar raspado. Como é que você vai trabalhar? Né? Já lá, eles usam a peruca toda hora. Eu sei. É muito empenhativo. Quando eu me iniciei, esse tipo de você quer na peruca? Eu falei, não quero peruca, mas eu não gosto. Bonito o cabelo curto. Mas eu gostei de ficar rasadinho. Também porque cresce rapidinho, fica curtinho. Porque é empenhativo. Mas eles logo me falaram lá na Nigéria. Empenhativo. Você trabalha, como você... não pode colocar peruca, não pode colocar um pano de cabeça. Tem que vestir branco por meses, botar isso, gente, é muito... Esse acaba afastando as pessoas do culto. Com certeza. Fora que dura uma iniciação certa, vamos dizer, não sei se é a palavra certa, dura 3 meses, né, para o agora para o GAN, o EQUED, 21 dias, 21 dias, isso. Agora eles diminuíram, né, essa parte. Eu acho, e não, pois mais ou menos faz todo. Eu vi, porque na verdade, antes era 1 ano. Sim. Era verdade, 1 ano andando de branco. E gente, quem é que tem a possibilidade de ficar 1 ano sem fazer nada? Sem fazer nada, não tem. Então é muito empenhativo essa coisa. Mudaram. Mas precisa mudar, porque eu acho que são culturas que são muito restritas, entendeu? Que você põe a pessoa numa bolha e que ela nem pode muitas vezes estar. Quando você é um adolescente, uma coisa que a família de repente pode ajudar, é outra coisa. Claro, mas quando você já é uma pessoa adulta, que você tem que estudar, você tem que ir para uma universidade, você pode se limitar por meses até 1 ano. Parece que de 1 ano agora caiu para 3 meses, né? Sim, o IAU. Mas antes era depende das casas. Talvez algumas tem casa que estão que fazendo 21 dias. Pois já, que eu falei, já diminuiu mais. Sim, porque como você falou, nos tempos modernos que a gente vive hoje, não tem como, você não tem tempo para ficar enclausurado dentro de uma situação que você não tem como. Para nós a diferença é que, por exemplo, uma iniciação vai durar, por exemplo, 3 dias, 7 ou 17. Aí depende o orixá o que fala, mas o mínimo é 3 dias e o máximo é 17. Então não vai superar isso. Não vai superar isso. E não tem resguardo depois. E não tem resguardo, senão aquele tabu, né? Porque o preceito, que também é muito... Porque antigamente, as primeiras casas, eu escuto muitas pessoas contarem, as primeiras casas de candomblé, tipo, a pessoa não podia se olhar no espelho por meses, não sei o que. E no mar. Então, assim, tinha isso no mar, e não podia atravessar a encruzilhada. Então, assim, moral da história, tinha que ficar trancado em casa. Claro. E ter as limitações. Então eu acho que são coisas muito... Algumas coisas, tipo o espelho, a questão do espelho tem fundamento. Porque é um portal, não é isso? Que tem fundamento. Explicação lógica por isso. Mas, digamos assim, quando acaba a iniciação. Não precisa prolongar esse preceito. Exatamente. Sim. Preceito, se diz. Preceito. A gente usa muito nas religiões do Brasil, se usa muito preceito. Assim, não é um resguardo, a gente usa preceito. Essa é a palavra exata que se usa. E nós temos tabu, né? Tabu também. Esse aqui é uma coisa diferente, que esse aqui vai para sua vida toda. Isso. Diferente. Se, por exemplo, você não pode comer alguma coisa, não é para aquele 3 dias, 7 ou não sei, 3 meses. É para a vida toda. Então, esse aqui são os tabus. Então, você quer dizer que aquilo ali fica. Aquele fica para sempre. Mas esse tabu, em verdade, até o candomblé tem, né? Tem, porque são as quizilas, né? As quizilas do santo, que alguns orixás, você é iniciado para um determinado orixá, você não pode comer determinada comida, fazer determinada coisa. Candomblé também não então, pode. Então, para vocês, fica também só esse. Depois da iniciação, só essas que ficam. Porque se iniciou, descobriu quais são. Daquele momento, você nunca mais pode comer ou fazer alguma coisa, ou vestir alguma roupa, ou etc, né? São vários. E aí você sabe que aquele tabu é sempre aquele. E no culto de vocês, assim, são exatamente os mesmos orixás ou tem alguma coisa de diferente? Tipo assim, por exemplo, eu tenho entendido você Oxum, você de... Oxalá, Batalá. Então, assim, tem todos, Oiá, Xangô... Tem mais outros ainda. Que nem são conhecidos no Brasil, né? Não.
porque eu sei que tem muitos orixás que, como a gente já falou antes, que se perderam por questões várias, como a gente disse, né? Até mesmo de perder os ensinamentos, e acaba que tem muitos orixás que no Brasil não. Por exemplo, o orixá Inlé é um orixá que não se fala no Brasil, ele é cultuado na África. Eu leio muito, gente, inclusive eu queria mostrar aqui para vocês alguns livros. Ó, esse daqui, por exemplo, é um livro que é o Ebó das Iamins. As Iamins, elas no culto de vocês existem as Iamins? Claro. Pois é, que elas são as bruxas, não é isso? São 3 Iamins, não é? É mais ou menos assim, como que é? Não. É, porque, não, inclusive aqui nesse livro descreve assim. Então, assim, para você... É uma coisa comum identificar. Mas eu acho que eles chamam de bruxa para entender a força que eles têm. Eu acho que eles que não são porque bruxas. Eles merecem todo o respeito. Respeito, com certeza. Aí eu tenho esse outro aqui, olha, Filhos de Olorum. Esse aqui são contos e cantos do candomblé. Aqui você encontra alguns cantos. Esse outro aqui, ó, Seguranças, Defesas e Firmezas, Orixás. Também é muito interessante. Aqui ensina alguns rituais para você, de repente, proteger tua casa, banhos, entendeu? Tem esse outro aqui, que é o Dicionário da Umbanda. É por isso que eu tô falando, gente, que ninguém é o dono da verdade. Acho que tudo é conhecimento. A gente saber e conhecer de tudo um pouco é sempre bom. É tudo importante, é tudo conhecimento, é tudo cultura, é tudo uma coisa que você vai agregar em você, entendeu? E aí tem esse aqui, Dicionário de Umbanda. Depois tem esse aqui, A Mitologia dos Orixás, que eu amei ler esse livro aqui, que é do Reginaldo Prandi, é um babalorixá brasileiro. E aqui dentro vocês vão encontrar, inclusive, fotos de algumas cerimônias, alguns xirês, como se diz no candomblé, né? As pessoas aqui viradas no santo, como se diz, né? E eu acho que são leituras que são legais para a gente assistir. Então, fala um pouco aqui pra gente agora, vocês, assim, dessa questão. Como é a diferença, assim, de como eles veem, por exemplo, a gente acabou de falar das Iamins, e no Brasil elas são vistas como bruxas. E assim, como tem muita diferença de como eles veem? Ou é parecido, tipo, o Xangô, Orixá da Justiça, Oxum é a beleza, a riqueza, Oiá, tempestiva, como que é no... Similitude. Mas tem diferença também. Sim. A questão de... Semelhança. Semelhança. Sim, similitude é certo em italiano. Semelhança em português. Mas a questão das Yami, das nossas mães, é um pouquinho mais complicada, porque para nós elas são, digamos, podemos dizer que são as partes femininas do mesmo Olodumare. Sarebbe o Deus Supremo. Ok. São elas que regem todo o universo físico. Entendi. Como a gente vê. Claro, e também os mais, as uma das mais importantes diferenças para nós é a Iemoja. Okay. Esse aqui, né? Que é a mãe das mães, né? Aí para nós já falamos assim, parecida com Xum. Por quê? Porque para nós também ela do rio. Ok. Não é do mar. Então, é por isso que eu estou chamando para ela vocês cultuam no rio também. Exatamente. Por isso que eu falo, uma das diferenças tem algumas coisas que são diferentes. Essa aqui é a mais eclatante, né? Que realmente esse orixá sendo do rio, até o nome, até como a saudação dela, né? Odo-Iá. Odo para nós é o rio. É o rio. É verdade. Mãe do rio. Mãe do rio, Odo-Iá. Entendeu? Por isso que para nós realmente como se chama? Os orixás femininos. As Iabás. Todas, exatamente, todas são de água. Só Olocum, né? Mas as outras são... Olocum, por exemplo, é um orixá que eu já ouvi falar e não é muito cultuado do mar, EAG. Não é? EAG também no mar. Mas as outras são todas do rio. Porque o rio é a água da fertilidade, água que desseita, como é que é? Né? Que tira a sede. Isso, que mata a sede, como a gente fala. Da nossa barriga, né? Isso, do ventre. Do ventre, entendeu? É então, para nós todas são ligadas à água do água, sim, do rio. Claro. Água doce, né? Até porque o corpo humano tem 70% de água, né? Exatamente.
Então tem essa diferença, né? Que, claro, eles fazem bem, né? Cultuar Iemoja no mar, porque eles também, né? Do candomblé, nada... É uma cultura deles, é justo, né? Originariamente, Iemoja é do rio, da água doce. Eu acho também, porque não chegando ao Locum, como você falou bem, ou pouquíssimo... Não, eu nunca ouvi falar desse orixá. Eu sei que existe porque eu leio os livros e aí eu acabo vendo, provavelmente eles mas eu nunca ouvi falar no... orixá do mar. Eu acho que eles colocaram essa similitude de Iemoja para... Porque em Salvador, né? Na cultura popular, o Jorge Amado, né? Sim. Isso, que popularizou. Exato. Dessa forma. 2 de fevereiro, naquele dia, os pescadores do Vermelho estavam em seca, né? O mar não dava mais peixe. E já existia um fundamento lá na praia de Rio Vermelho. Porque no Brasil, esse culto é muito jovem, vamos dizer assim, porque o Brasil tem 500 anos. Sim. Mas na África já existia há milhares de anos. Nosso culto, esse ano foi 10.064. 10 mil anos que existe o culto de vocês? Ifá. Pois é, o culto de Ifá, né? Os orixás. Então assim, pois é. Então, no Brasil é tudo relativamente jovem, porque o Brasil existe há 500 anos. Sim, sim. Então, assim, é tudo muito novo. Talvez seja por isso também que tem... Mas eu acho que não tinha mesmo sacerdote de Olocum que chegaram. Eu tenho certeza que a coisa de mudança... que eles não pegaram naquele momento para levar aquela família. Exatamente. Eu acho que foi mais isso. Também por falta de transmissão oral, de ensinamento. Exatamente. Como falamos antes aqui, né? Sim, tudo isso. Transmissão, né? Tudo isso contribuiu a deixar a Orixá Dje também. Dje, eu já ouvi a Dje também. Da prosperidade. Sempre ligado ao oceano. Inclusive, eu vi esse orixá Dje. Quem eu vi a primeira vez falando sobre o orixá Dje foi o Doté Alexandre. Que ele viaja para lá também, ele vai diretamente. Eu gosto de acompanhar o Doté Alexandre, porque justamente ele vai lá para fazer os fundamentos dele lá, então ele traz a raiz, entendeu? Ele com certeza deve ter sido iniciado no Brasil, mas depois que ele teve o primeiro contato, agora ele sempre vai para lá. E esse orixá foi a primeira vez que eu ouvi foi ele falando. E é um orixá que não tem culto no Brasil desse orixá. Olocum, talvez foi algumas casas. Algumas. As mais antigas, né? Se vocês chegaram a ver? As mais antigas em Salvador. As centenárias, né? Casas centenárias. É como... o Leque de Ouro, em Salvador, Bahia. Ok. Subimos né? É outra, mas também outras casas, o Olocum é visto como uma manifestação de Oxalá também. Ok, para você ver que né, se cruza em algum momento, ou talvez alguém fez alguma confusão em algum momento. Essa ideia é isso, pronto, não? Muitas vezes fica cruzado, né? Sinceramente, tudo. Sim. Outro orixá é o Olossá, que é o Olossá nunca ouvi falar. Das Lagoas. Ossan, vocês têm Ossan? Orixá Oquê, Orixá das Montanhas. Oquê também eu já ouvi falar. Orixá Okô, também. Mais ou menos como Ogum. Tem vários orixás. A Ganju, por exemplo, que... a Ganju, no culto, por exemplo, na santeria cubana, a Ganju é Xangô. Né? E já no Brasil tem essa questão dos arquétipos, né? Que eles dizem é um tipo de Xangô. Então a Ganju é um tipo de Xangô. A Nigéria é um orixá separado. Pois é separado, eu já ouvi isso, e inclusive também tem um fundamento que diz que a Ganju é irmão de Xangô. Tem esse outro fundamento que eu já ouvi falar. Então, assim, como eu falei, eu usei o exemplo da Bíblia antes, não para criticar, falar nada de ninguém, mas eu digo assim, são cultos, são histórias que são talmente longas, tantos milhares de anos, que em algum momento vai se perdendo, porque se você não passa isso adiante de como, né? Então, por isso que eu digo, ninguém é o dono da verdade, porque ninguém está aqui há 10 mil anos atrás. Claro, saber. Tem muitas informações, não pode categorizar
um culto de milhares de anos. Milhares de anos. Muita gente hoje pratica, então cada um com a própria... O que faz o culto orixá é a ancestralidade. Isso. Então, seja certo ou errado, não tem essa questão. A questão é a ancestralidade, continuar fazendo o que a gente aprendeu pelos nossos pais. E fazer o bem, principalmente. Somente o bem. Claro. Já não trabalha pelo mal. Porque as pessoas têm essa visão, né? Principalmente quando se fala de Exu. Isso aqui Falou de Exu, o circo pega fogo. É verdade. Porque Exu, porque é o capeta, porque não sei o que. Gente, Exu é simplesmente um orixá, que como cada orixá tem o seu desígnio, tem o seu fundamento, Exu também é um mensageiro, pelo que eu tenho entendido, não é verdade, Babalaô? Exato, só que o problema é que na Umbanda e depois algumas casas de candomblé chama de Exu os catiços, que seria os trancarua, isso, as padilhas. E mistura, porque olha... É aí que fica, eu acho que é aí que dá a confusão, é verdade. A polêmica nasce quando você confunde essas duas coisas, porque Exu para nós é orixá. É um orixá. Só. Pronto. Não existe padilha, não existe a parte feminina de Exu, não existe outra coisa. Porque a Umbanda, ela nasceu justamente dessa raiz africana que chegou, porque a Umbanda, ela na verdade ela é misturada com o culto indígena. Os caboclos. Entendeu isso? Os caboclos da Amazônia. Eu sou da Amazônia. Ciganos. Eu sou de Belém do Pará, no norte do Brasil. Entendeu? Então eu sei porque lá tem esse fundamento. Então, assim, misturou. Quando os africanos chegaram, que eles desembarcaram, eu não lembro agora, que eu não sou muito boa de história, vocês me perdoem. Mas assim, quando chegou, que desembarcou, eu não lembro se foi primeiramente na Bahia ou se foi no Rio de Janeiro, de qualquer forma foi ali na costa, eles foram entrando e foram invadindo e foram conquistando. Quando eles chegaram na Amazônia, que eles já viram os índios já tinham o culto deles, com a ancestralidade deles, com a espiritualidade deles. E aí o que acontece? Chegam esses africanos, entendeu? E mistura tudo aquilo ali. Os brasileiros, porque o verdadeiro brasileiro é o índio, e eu tô aqui presente porque, ó, que minha característica indígena, tenho muito orgulho disso, não tenho vergonha nenhuma. Então, quando eles chegaram, que eles encontraram os brasileiros, que são os índios, e aí eles começaram a misturar aqueles cultos ali, aí deu a origem da Umbanda, né? Foi que aí misturou. Então, eles trouxeram os deuses deles, que eram os orixás, e os índios trouxeram a espiritualidade deles, que são os caboclos, né? O povo, o preto velho, isso, então já foi trazendo tudo aquilo ali, e aí misturou tudo e deu origem à Umbanda. Então, o que acontece? O culto da Umbanda, ele, no que eu tenho visto, ele trouxe essa espiritualidade, aonde popularizou essa questão dos espíritos, das entidades que eles cultuam, que são muitas das vezes entidades que são realmente da rua, porque as pombagiras, elas não são mais nem menos do que pessoas como nós, que passaram por essa terra, que faleceram, e elas estão numa esfera próxima à nossa. Mais próxima. A nossa. Esse aqui entendeu? Mesmo. Então, assim, a confusão se dá nisso. Então, como o Exu é um orixá que ele é da estrada, ele é do mundo. Exatamente, confundiram essa parte. Então, o que eu quero deixar dito aqui é que não é porque Exu é um orixá das estradas, das encruzilhadas, é a mesma coisa, que abre caminhos, ele não é a mesma coisa, porque ele tem um outro fundamento dentro do culto africano. Mas seja do candomblé, né? Se você vai ver as verdadeiras casas antigas, não cultuavam essas entidades, cultuava só orixá. Então, tinha Exu, mas era Exu orixá. É verdade. Tinha assentamento de Exu, porque Exu é verdade. Exu é aquele que abre a estrada. Exu é aquele que nós no nosso culto entregamos os ebó. Então, Exu ele leva o recado, né? Ele leva a mensagem. O Nibodé até, ele é aquele que está ali no momento que nós vimos para a Terra, quando estamos ainda na parte do Orum, na parte da espiritualidade. Então, quando nós passamos, é ele que dá
abre a porta, Abre né? a porta e... Então, para nós é essencial, é importantíssimo, mas não pode confundir com entidade. Não, inclusive tem pessoas, né, que criticam, que falam que como que pode que Exu come primeiro, né? Gente, Exu come primeiro porque quem trabalha tem que comer para se manter em pé. Então ele come, que é para ele ter força e levar a mensagem, levar o recado para onde ele tem que levar. É por isso, não é que ele come primeiro porque ele é mais importante que o Batalá, que ele é mais importante que outro orixá. É porque no cargo dele, na responsabilidade que ele tem, que ele é o mensageiro, ele precisa se alimentar primeiro e abrir os caminhos e ir na frente, não é verdade? Não é assim? Exu abre e fecha as portas das bendições. Abre as portas para os seres humanos e abre as portas também para essa negatividade. Então tem esse legado de Exu que é o gestor da vida humana. Então, além de ser mensageiro, ou de ser o Ludumaré, entre os homens e a divinidade todas, não somente o Ludumaré, então ele tem esse papel de administrar a riqueza, a abundância, assim como a pobreza e a dificuldade para os seres humanos. Por isso também que ele é o dono da Jogum, né? Junto com essa coisa. Para nós, na África, a negatividade se chama Ajogum. Então, ele inclui perca, morte, doença, roubo, brigas, todas as negatividades possíveis. Porque tem isso também, tem mais essa questão, né? Porque Exu, ele tá no mundo, né? Ele tá na agitação. Aonde tem o caos, tá, Exu? Porque ele domina essa energia. Porque do mercado. No mercado, isso. Agora botaram também lá, agora que fomos em Salvador, duas semanas no São Joaquim. No São Joaquim. De São Joaquim? Né? Como que é? Fizeram 2 dias de festa, acho. Sim. Com o nome Olojá. Olojá é dono do mercado. Dono do mercado, para Exu mesmo. Lá em Salvador. Fizeram um mercado para ele? Não, já tem já existe o mercado. Aí eles fizeram a festa. Exato, e botaram mesmo a placa, quando tem escrito São Joaquim, aí botaram a placa para Exu. Porque ele muito bom, é dono dos comércios. As encruzilhadas não tem nada a ver com a maldade. Nem um orixá. Nenhum orixá faz mal. Muitos menos. É humano, é ser humano, né? Até porque cada orixá, ele cultua uma parte da natureza, não é isso? Exatamente. Então, assim, é uma coisa que é dividido com as forças da natureza. É sincronizado com as forças da natureza. E como falamos das Iabá, da parte da água, a mesma coisa, Exu é a parte da estrada. É verdade. Isso aqui que cultura já sabe que a vida é constante mudanças. Essa aqui é uma regra, né, de toda a vida de todos os seres humanos. Então, Exu é essa mudança. Agora, se a mudança vai ser positiva ou negativa, depende, né, da fé que você bota, do culto, do tipo de culto que você faz, como oferece de coração aberto, se oferece assim, um pouquinho mais de desconfiado. São muitos fatores que, né, determinam o poder dos orixás que entram na nossa vida ou não entra. Ou entra um pouco, não entra totalmente. Na verdade, acho que tudo está na mente, né? Porque a mente da gente, se você pede uma coisa com uma intenção, aquilo ali vai te dar o que você pede. Se você pede a coisa pro bem, não importa. Claro que você não vai, porque algumas pessoas podem dizer assim, mas você não vai pedir, por exemplo, o mal para Deus. Sim, mas se você está se sintonizando com algumas energias que são energias que podem te proporcionar tanto a coisa positiva quanto a coisa negativa, vai depender do que você vai pedir para essa entidade. Exatamente. Não é verdade? Tem a lei do retorno e também existe prática litúrgica como oferecer ebó, que é a solução, né? A continuidade do culto, alimentar o próprio orixá, oferecer ebó. Tudo isso garantiza, né? Garante digamos, uma salvaguarda do ser humano. Claro, os problemas sempre existem, mas nunca fica assim, deitado no chão na frente dos problemas. Sempre tem espiritualidade que levanta. E agora, voltando para o templo de vocês, como que tá agora lá? Como vocês têm vários filhos, vocês têm um dia em que vocês atendem? O nosso templo é aberto todos os dias. Todos os dias. Temos a nossa comunidade, espalhado um pouquinho em toda a Itália, o norte, meio e sul. No nosso templo acontece Festival do Orixá. Ok.
diferente um pouco das festas de orixá no candomblé, onde tem xirê, um dia só. Para nós, o festival... Isso que eu queria saber, porque no candomblé tem o xirê. Exatamente. Porque para nós e tem os dias para fazer o xirê. Sim. É dia de festa para orixá. Para orixá, não para nós. Não é pra nós. Se mostrar. Então, pois é. E é bom, quando a gente chega lá no festival de orixá, nós chamamos Odum. Orixá, Odum Ifá, Odum Xangô, né? Ok. Aí, quando qualquer pessoa que chega para se aproximar do orixá, ou porque faz parte da comunidade, com certeza ele vai ter que alimentar o orixá, porque a festa é dele, o orixá. Claro. Solitamente, os festivais são 3 dias. Vocês fazem 3 dias? Porque isso é bastante trabalho. Abrimos mais o último dia, né? Os primeiros 2 dias realmente tem rituais muito importantes da casa para nós, para os filhos, né? Para nós. Para a própria alimentação da espiritualidade de vocês. Na hora que o orixá está satisfeito, aí chama todas as pessoas para festa. Naquele momento que você abre a festa, você alimenta o orixá para as pessoas que chegam. Então, todas as pessoas são bem-vindas, todas são abertas para cultuar o orixá mesmo. Entendi. Então, tem comida típica daquele orixá, solitamente, e também de outros, dependendo. Essa é uma diferença muito importante com o candomblé, porque, né? Quando vai no candomblé, você assiste o xirê bonito, as baianas dançando, né? Mas fica fora. Mas né? nunca mexe com a energia, com a axé do orixá. Pra nós, não. Você tem que vir, né? Claro, tem dança, porque... Tem dança, dançar, botamos música, fazendo... O Nilu, tocando tambor, tu cantando sempre no Urubá e tudo. Mas a parte mais importante, né, o fulcro do festival é ir na frente, se aproximar do orixá, qualquer seja no festejamento, é alimentar o orixá, fazer os seus pedidos. É uma coisa bonita também, porque você é uma coisa típica de lá mesmo, porque todo esse festival que chega, aí sempre oferece alguma coisa e vai oferecendo para o orixá. Não tem essa coisa de separação. Olha fora, você olha bem, mas faz... Só se você não quiser, né, claro. Aí não tem obrigação. Cada um faz o que quiser. Mas se uno vai na festa, tem que, né, dar um agrado para o orixá. Um agrado para o orixá, porque você está indo para a festa dele. Então, como é que você não vai? Ele que é o dono sempre. Isso. E deixa eu falar uma coisa para vocês, assim, aqui na Itália, vocês conhecem outras pessoas, outros italianos que participam desse A nossa comunidade culto? são todos italianos. Quase todos. Vocês não tem brasileiro também. Não, tem alguns brasileiros. Tem alguns brasileiros, mas a maioria são italianos. Mas assim, como vocês que são iniciados, ou vocês iniciaram? Essas pessoas? Sim. Que são da nossa comunidade, sim. Você está falando? Foram vocês que iniciaram? Alguns sim, e outros não. Já iniciaram? Não, já eram iniciados? Não, tem que levar na Nigéria para iniciar. Por isso que eu estou falando. Pois é, isso que eu estou perguntando. Depende de qual orixá. É a transmissão de axé. Por exemplo, nós somos iniciados o Batalá e o Oxum. Aí chega uma pessoa que o orixá dele é Ogum. Eu posso iniciar no Ogum? Nós podemos, porque sabemos como é que faz. Mas não faz sentido, porque... Como é que eu vou transmitir para ele o axé de Ogum se eu não tenho? É verdade. Então levamos na Nigéria essas pessoas. Então algumas... Não, porque o que eu entendi de vocês, assim, vocês se iniciaram lá, mas vocês foram para lá primeiro. Sim. E quem foi que levou vocês? Vocês foram porque vocês já eram iniciados. A cabeça. Pois é, mas é aí que eu quero chegar. Porque como vocês já vinham da Umbanda e do Candomblé, e aí vocês foram para lá fazer. O que eu quero perguntar para vocês é isso, se vocês conhecem outros italianos que, como vocês, tiveram essa decisão de ir lá fazer. Pois é. Não. Eu conheço na África, não. No Candomblé, algumas pessoas também se iniciaram no Candomblé, vocês conhecem? Alguns que são mas a pessoa na África, não. Pois é isso que eu tô querendo chegar, porque eu achei interessante em vocês nisso. Antes de tudo, quando eu já vi que vocês faziam parte desse culto, né, um culto de origem afro, eu já achei muito interessante, porque aqui na Itália, vocês são uma raça, agora não tanto, né, porque chegaram muitos africanos, inclusive, e outros, mas vocês eram, pelo menos há 20 anos atrás, uma raça muito pura. Sim. Não é? Agora com essa migração que misturou, mas eu lembro, porque eu vivo há 24 anos na Itália. Lembra daquela época? E há 24 anos atrás, quando eu cheguei aqui,
Era uma raça pura, era só italiano. Hoje em dia a gente já tem italiano negro, porque nasce aqui italiano, filho de italiano. Então, assim, mudou muito. Então, é por isso que eu levanto essa questão. Porque pra gente, que os africanos já chegaram lá com a colônia em Cuba, chegaram também com os colonizadores, é diferente. Diferente porque a gente a gente teve. Então aqui vocês não viveram esse tipo de coisa. Então pra mim é muito interessante vocês se interessarem por esse tipo de culto, porque assim, tem nada a ver com a Europa, entendeu? As pernas de cada um de nós, não só as pernas, mas o Uri. Ele é orixá, pessoal de cada pessoa se chama Uri, a cabeça. Então ele que toma o rumo, isso de cada um. Ele é que indica o caminho. Ele indica o caminho para nós, para ir para lá. Mas nós fomos no Brasil sem saber nada. Outra coisa. Ele era apaixonado do Brasil, eu era apaixonado de Cuba. Ok. Você gostava de Cuba. Aí eu falei, pra onde a gente vai primeiro? Olha as duas terras de orixá. Pois é, pra você ver. Como os orixás chamam sem saber de nada. Então, inclusive, eu vou trazer uma pessoa aqui que vai falar sobre o espiritismo, 2 pessoas que vão falar sobre o espiritismo, entendeu? E eu vejo isso também por um lado da reencarnação, um pouco assim, parece que você já vem de outras vidas com esse DNA espiritual, vamos dizer assim, e alguma coisa te puxa para ali. Sim. Porque tem coisas que você não consegue explicar. Como que você vai parar num lugar onde tem uma determinada situação, uma determinada coisa que vai te levar a uma outra situação que... Como foi para nós? Nós chegamos lá com nem 2, 3 meses que nem sabia falar nem uma palavra de português. Chegou um pai de santo, né, falando conosco, assim, e ele falou que comigo, né? Ele viu todos os meus orixás atrás. Ele falou, nem te vi. Ele falou... E suas orixás atrás, já viu suas entidades, suas a espiritualidade. Já falavam para ele de trás. Aí depois um pouquinho que conhecemos, né? Falou, venha haver uma festa. E que iniciou tudo. Olha, por exemplo, assim, independente de qualquer coisa, por exemplo, eu falo para vocês, quando eu cheguei na Itália, eu sinto que eu já vivi aqui. Com certeza. Eu tive essa impressão quando eu cheguei. Provável. Quando eu cheguei aqui, eu disse, gente, esse país é um outro país que é completamente diferente do meu. Só que eu senti que era familiar para mim a Itália. Eu não sei te explicar. E eu tive essa sensação. E hoje, para você ver, depois de 24 anos eu vivo aqui. E então, assim, eu me adaptei muito com a cultura. Então, eu acho assim que... Porque tem gente que não se adapta e vem embora. Entendeu? Então, eu acabei conseguindo me adaptar e vivo aqui. Tá entendendo? Eu falei isso, inclusive, na outra entrevista aqui. Se vocês não assistiram, vão assistir a entrevista. Primeira entrevista que tá muito legal. Quando eu cheguei aqui, aos primeiros 5 anos que eu vinha do Brasil para cá, por quanto eu tinha essa ambientalidade, eu ainda me sentia um pouco que eu precisava do Brasil. Diferente. A cultura. De 5 anos para cá, não. Já se sente Eu chego aqui na Itália, eu sinto parte. Quando eu chego aqui na Itália, parece que eu estou em casa. E quando eu chego lá no Brasil, também eu estou em casa. Mas nós também, ó, nós moramos. Vocês sentem essa mesma sensação? Nós moramos 15 anos lá no Brasil, em Salvador. Já são 15 saudade, talvez. Tem momento que mesmo sente. Vocês voltaram agora de lá? Agora, nós cada ano e meio também vamos. Vai lá e dá uma Salvador, volta. Sempre. Sim. Os irmãos de Ifá, porque lá também tem pessoas que fazem parte desse mesmo culto de vocês, não é? Sim, tem. E agora começou a ter de novo bastante pessoas que se iniciaram no culto de Ifá, de Orumilá. De novo está pegando um pouquinho força essa cultura africana, voltando, porque acho que era 20 anos atrás que teve essa influência. Essa coisa. Depois parou. E agora está voltando de novo, com plena tradição. Nós fomos, acho, os primeiros, né, os primeiros que não tinham ouvido nunca falar de Ifá. 2013, nós fomos iniciados em Ifá. Que era a época então já são 11 anos. Já bastante. No Candomblé vocês começaram já 15 anos atrás. Já há mais tempo. Sim. Logo que vocês chegaram lá. Não acabamos aos 7 anos. Vocês não concluíram o ciclo. Não, fizemos o primeiro ano, né, a aplicação, e depois já
começava a chamar a África. Alguma coisa já começou a chamar a África pra... e aí fomos para lá. Então, gente, olha só, essa foi a nossa entrevista de hoje. Espero que vocês tenham gostado, porque eu acho que foram pessoas que eu trouxe com uma história bem interessante por eles não terem nascido no Brasil, como a gente sabe que o podcast é um podcast para brasileiros, mas eles, para mim, eu sinto eles tão brasileiros como eu, porque não tem nada daqui do que eu falei que eles não entenderam e vice-versa, né? E a gente está fazendo em português, inclusive, a entrevista, né? Para vocês verem o quanto eles estão brasilianizados. Não é verdade? Então, assim, eu queria que vocês deixassem também um pouco os contatos de vocês, se vocês quiserem, as redes sociais, pode falar, olhando para aquela câmera ali. Templo de Ifá, Obatalá, Adi Ifá, em Bari, né, na Itália. E o nosso canal Facebook é Orixá Ifá Itália. Canal YouTube em italiano é Orixá per Tutti. Ok. Para quem quiser, né, só escrever no Zap também é mais 39. Isso. 391 138 5918. É o nosso Zap, assim, sempre. Fazemos divinações, é bom. Vocês atendem um pouco pelo que eu vi, um pouco em toda a Itália, né? Vocês têm dias precisos, assim, que vocês vão para Milano, por exemplo, todo dia 15 de todo mês eu tô em Milano. Não. Quando acontece, aí vocês... Mas sempre botamos nas redes sociais. Sim, então quer dizer, né? Se quem quiser... Ok. Então, gente, vocês já sabem, quem tiver interessado de fazer consulta com ele, entendeu? Ou de Búzios. De Búzios também, né? Então, eles fazem esse tipo de oráculo de Ifá e de Búzios, como eles falaram. Vocês podem entrar em contato com eles no Facebook, através de mensagem, também no WhatsApp, pelo número que ele deu aí para vocês. Então, essa é a nossa transmissão de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha, comenta aí embaixo o que vocês acharam. E como sempre, eu vou procurar sempre trazer pessoas como eles, pessoas legais para entrevistar. E a gente vai se ver no próximo vídeo. Um beijo. Chiudere là. Sim.